Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ale Costa, sou fisioterapeuta do Grupo Pilates e a gente hoje vai gravar um vídeo muito especial com uma amiga maravilhosa que é especializada em fisioterapia respiratória, Juliana Thiago. Ju, cadê você? Vamos falar de Oiê! coronavírus. Estou aqui para tirar as dúvidas de todo mundo, do vírus, do que faz, o que não faz, o que é importante, o que não é importante. E a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês, tá bom? Contem comigo. Muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui, por você participar do nosso vídeo. Então vamos começar, Ju? Vamos falar de Vamos começar. coisa importante, né? Como é que a gente fica nesse período, Ju, com essa parte respiratória, que é um vírus? Fala aí. Então, é um vírus muito forte e ele acomete de diferentes maneiras as pessoas. Então, a gente sabe que algumas pessoas têm mais suscetibilidade a contrair esse vírus e desenvolver ele de forma mais grave. E, no caso, as pessoas que já têm alguma doença respiratória prévia, obesidade, hipertensão, diabetes, são as pessoas que estão contraindo o vírus com um potencial maior e mais taxa de mortalidade. Então, hoje a gente tem que tentar entender um pouco dessas doenças e saber o que a gente pode fazer para prevenir mais ou se cuidar melhor para que a gente passe por essa pandemia de uma maneira mais saudável. Entendi. A coisa engraçada, Ju, assim, importante que eu acho também, é que muita gente que não tinha quadro de deficiência respiratória antes, acaba sendo acometido por causa desse vírus, não é isso? Se você pega esse vírus, se você foi internado, se tiver passado por uma ventilação mecânica, você sai muito debilitado. E quando a gente está numa ventilação mecânica, para todo mundo que é fisioterapeuta e é leigo da parte respiratória, porque acha que é muito difícil, não entende nada, finge que é um músculo igual ao outro qualquer. Então, você sabe que se você parar de fazer exercício, você perde força muscular. Quando você está em ventilação mecânica no CTI, o seu músculo para de respirar, porque eles te dão anestesia, e aí você fica totalmente entregue e é a máquina que respira por você. Então, se você ficou 14 dias em ventilação mecânica, seu músculo respiratório ficou 14 dias sem trabalhar. Quando ele sai da ventilação mecânica, você está com um músculo muito fraco que tem que dar conta de respirar de novo. Então, é um trabalho normal, como qualquer outra reabilitação. A gente tem que fortalecer a musculatura respiratória para o paciente começar a viver bem de novo. E isso demora um pouquinho. Então, eu sempre linko a fisioterapia respiratória, a fisioterapia motora, para que os fisioterapeutas que não entendem bem da parte respiratória acharem a coisa muito fácil, porque é fácil. Entendi. Difícil é o vírus. Fácil trabalhar, entendeu? Mas difícil é o vírus. Por exemplo, você está em casa, Ju, e aí, antes de evoluir para o hospital, né, para ser entubado, uma coisa mais séria, começou a sentir os sintomas, né, que diz que é tosse, tem febre, e aí em casa, antes de ir para o hospital, dá para fazer alguma coisa, Ju? Dá para fazer. A gente primeiro tem que ter certeza se está diagnosticado ou não, e a gente acompanha sempre os sinais do paciente, pela saturação, que é um aparelhinho que a gente bota no dedo do paciente e ali aparece a saturação. O normal de uma pessoa normal é de 90 a 100. Se tiver de 90 a 100, tá ok. Nós todos aqui estamos respirando em ar ambiente, sem oxigênio, e estamos de 90 a 100. Um paciente que está com Covid, ele pode continuar saturando de 90 a 100 e estar estável. E esse paciente pode ser tratado em casa. Certo. Tá? Agora, um paciente que está com Covid e a saturação começou a diminuir, está baixando de 90, é um paciente que a gente tem que tomar mais cuidado, a gente tem que ter mais atenção. Então, a gente tem que ficar verificando a saturação e ver se ele está começando a ficar cansado. Certo. Porque o músculo dele não está funcionando. É como se ele estivesse correndo uma maratona. Ele não está aguentando. Né? Nesse momento, a gente entra com oxigênio. O oxigênio pode ser feito em casa? Pode ser feito em casa. Só que tem que estar sempre com o aparelhinho e o médico olhando qual é a frequência respiratória. Se o paciente está aguentando ficar ali em casa. A partir do momento que a saturação baixou muito, o paciente não está aguentando e fugiu do controle, ele tem que ir para o hospital. E aí, lá no hospital, ele provavelmente vai entrar em ventilação mecânica. Mas muitos pacientes têm ficado apenas no oxigênio, que é o melhor tratamento hoje,
porque é como se a gente estivesse dando gás para o músculo aguentar chegar ao final da maratona, entendeu? Que é o ciclo da doença. A maratona é o ciclo da doença, 14 dias. Se ele conseguir fazer essa maratona, o oxigênio ajuda ele a chegar no final da maratona. Se ele não aguentar, o músculo vai parar e aí ele precisa da ventilação mecânica. Esse oxigênio, Ju, por exemplo, feito em casa, até para não precisar evoluir para o hospital, é a bala de oxigênio mesmo ou tem uma outra coisa caseira? É um aparelho que aluga, chama-se concentrador de oxigênio. Ele custa em torno de R$ 350 por mês e todas as lojas de material médico costumam ter. E aí ele fica ligado na tomada e o paciente pode andar pela casa com um catéter no nariz e ele tem rodinha, então o paciente pode ir à cozinha beber água, pode ir ao banheiro, pode andar com esse carrinho pela casa. E aí essas lojas mandam uma bala, que é aquele cilindro que a gente vê nas lojas, tipo de gás, assim, que se acabar a energia elétrica da casa, ele tem que transferir para a bala de oxigênio. Aí ele não tem como ficar andando muito pela casa, porque a bala é fixa. Então, as lojas deixam esses dois tipos de concentradores na sua casa, e aí, durante o ciclo da doença, você usa, depois você devolve. Agora, tem gente alugando oxigênio para deixar em casa, porque se pegar coronavírus, entendeu? Se pegar coronavírus, tem a cloroquina. Se pegar o coronavírus, vai ter o oxigênio. Isso não é legal, entendeu? Porque você tira a oportunidade de quem quer alugar e quem precisa, né? E usa indiscriminadamente. O uso de oxigênio sem necessidade também faz mal. Então, você não pode ficar simplesmente com oxigênio, porque tem quantidade de litros, dependendo da sua oxigenação. Então, tem todo um parâmetro para ser usado. E se você usar muito oxigênio, você pode ter outros sintomas que, assim como a cloroquina, também tem outros sintomas. Então, tem que ser tudo por indicação médica. Semana passada, eu conversei com uma paciente que falou exatamente isso, que o pai estava precisando de uma bala de oxigênio, e na empresa que ela ia alugar, ela não estava conseguindo, porque o rapaz da empresa, né, disse isso, que as pessoas com poder aquisitivo alto, que são mais idosos, têm contratado, têm alugado essa bala para ficar de stand-by em casa. Que absurdo, né? Pois é. Infelizmente, a gente tem pessoas muito egoístas porque não é um valor tão alto, né? Assim, pensando bem, R$ 350 não é uma coisa absurda que você não consiga. Mas eu não recomendaria fazer isso, entendeu? Porque tem que ter o oxímetro para saber quanto é que está a saturação e para saber indicar direitinho o tratamento. Entendi. O fisioterapeuta pode indicar a quantidade de litros de oxigênio que o paciente usa. O fisioterapeuta é capaz de saber a saturação. A gente sempre anda com oxímetro na bolsa, entendeu? A gente só não prescreve medicamento. Medicamento tem que ser realmente avaliado pelo médico. Mas o fisioterapeuta tem a obrigação de estar em constante contato com o médico para falar sobre frequência respiratória, saturação e sinais vitais do paciente. Esse oxímetro, Ju, o paciente, por exemplo, pode ter em casa, ele tem um acompanhamento do fisioterapeuta, tem um médico, mas ele pode ter em casa esse oxímetro para ele? Pode. A gente tem muitos pacientes que têm doenças respiratórias, tipo DPOC, que entram em enfisema e a bronquite, asma, bronquiectasia, fibrose pulmonar, que eles já têm seu próprio oxímetro, que eles já se controlam para saber como eles estão, entendeu? Então, é um aparelho que qualquer um pode ter, porque é só colocar no dedo e você verifica quanto está a sua saturação. Então, é um aparelho que qualquer um pode ter, não tem problema nenhum. Você compra ele, né, ou aluga, mas normalmente quem usa sempre, quem tem uma doença de base respiratória, compra e já tem o seu. Certo. Já foi muito caro, em torno de R$ 2.000. Hoje você consegue por R$ 200, R$ 300 comprar ele. É mesmo? Tudo vem da China, né? Agora também a pessoa não está conseguindo comprar, não estão entregando, mas hoje está bem mais barato. Entendi. Aí, nesse caso, Ju, tratou em casa, com toda a parte de oxigênio em casa, mas infelizmente precisou evoluir para o hospital, né? Aí, quando ele vai para o hospital, ele já vai para a ventilação mecânica ou tem um processo lá antes de... Aí vai chegar no hospital e o médico lá vai avaliar se consegue segurar mais um tempo ou não. E é o médico que avalia dependendo da frequência respiratória do paciente, entendeu? Entendi. Mas na maioria das vezes, quando o paciente começa a desaturar,
Hoje, o que é mais indicado, o que a gente está tentando é não entubar o paciente, porque as complicações são muito grandes e o paciente sair da ventilação está muito ruim. Então, a gente tenta manter o oxigênio o mais tempo possível dentro do hospital ou em casa para o paciente conseguir passar por essa. Né? Não tem aquele momento da maratona que você já começa a variar as ideias, de achar que vai desistir, que vai cair. É isso. O paciente acha que vai morrer, não está aguentando, mas no hospital a gente está deixando esse paciente ficar na oxigenação o maior tempo possível. Não deu, é que vai para a ventilação mecânica. Entendi. Ju, e essa coisa do cloroquina, Ju, que só se fala nisso hoje em dia, é o boom do momento, né? É presidência. A cloroquina, por causa da presidência, a cloroquina é um remédio que ele pode também ajudar a melhorar, mas ele tem várias contraindicações. Tem gente fazendo cloroquina, fazendo aumento de frequência cardíaca, fazendo baixo débito cardíaco, entendeu? Ela tem várias outras questões que o paciente tem que estar internado para poder usar. Não pode usar simplesmente em casa e fazer outras complicações. Tem gente fazendo parada cardíaca por causa desse remédio. Eu sou a favor de esperar as pesquisas, entendeu? E tratar com o que a gente tem certeza. Ciência, sempre. A gente tem que usar, entendeu? Eu não sou contra o remédio, mas eu sou contra a pessoa usar sem médico prescrever. Sem ele realmente conhecer a situação cardíaca desse paciente. Nós tínhamos até comentado antes desse bate-papo sobre a Anitta, né? Que você tinha falado do medicamento. Tem alguns pacientes, tem alguns médicos, porque o Anitta é um vermífero, né? E o Anitta tem alguns médicos que acreditam que estão ajudando também a controlar o vírus ou o paciente sair do estado do corona melhor. E estão dando Anitta. O Anitta, pelo menos, não tem nenhuma contraindicação. Então, mas também não tem pesquisas sobre isso. Mas eu já tive paciente que tinha 82 anos, diabético, hipertenso, fez uso de Anitta, antibiótico, corticóide, oxigênio em casa e saiu bem. Entendi. Mas ele é um paciente, então um paciente não entra em pesquisa nenhuma. A gente tem que ter um N muito grande de pacientes para entrar na pesquisa e falar assim, isso funciona. Tá. Ju, lembra que a gente trabalhou junto uma época, né, no setor de respiratória, e aí a gente usava aqueles materiais, porque assim, muito tempo que eu não trabalho com a parte respiratória, né? A gente usava aqueles materiais caseiros do Zip, de garrafa, que cortava com água. Sim. Né? Como é que são esses aparelhos? Você pode fazer em casa, né? Pode. Tem vários exercícios que a gente pode fazer em casa, porque assim, como o pulmão fica muito comprometido, até para os pacientes que não estão podendo sair, porque o sedentarismo também é um dos fatores de risco, né? Exercícios para expandir o pulmão, porque ficar sentado o dia inteiro no sofá, a gente só respira pela parte superior apical. A gente não usa a base do pulmão. Então, a gente poder expandir o pulmão, tem vários exercícios. Tem que é esse que você está dizendo da garrafa, que você bota água numa garrafa, bota uma mangueirinha e sopra até você acabar com o ar do seu pulmão e aí depois você puxa. Você está ajudando a expandir o pulmão. As respirações prolongadas, que você puxa, depois solta tudo. E as inspirações sustentadas, que você inspira e prende. Depois você solta tudo. São exercícios que você pode fazer para manter o pulmão bem expandido e melhorar um pouco a oxigenação, caso você comece a ter os sintomas do Covid. Isso em casa porque a gente sabe o seguinte, né? A maioria das pessoas vai pegar levemente. De 100 pessoas, 80 vão pegar e não sabem que pegaram. 20 vão pegar e vão sentir, 10 vão sentir sintomas muito leves, e os outros 10 é que ficam lá na beirada de oxigênio, de hospital, de se sentir muito mal. Então, assim, para esses 10%, esses exercícios ajudam bastante a você passar pela fase da doença melhor. Certo. Amiga, olha só. Outro aparelho que fazia muita diferença e que as pessoas não entendem bem são os aparelhos de ventilação não invasiva, que é o CPAP e o BIPAP. Esses aparelhos ajudam a descansar a musculatura respiratória e expandem o pulmão.
é um aparelho que você liga na tomada e usa uma máscara e ele faz isso aqui no seu pulmão. Você puxa um pouquinho e ele ajuda a abrir o seu pulmão. Só que esses aparelhos, eles não estão sendo usados em meio hospitalar, porque quando você solta o ar, eles jogam esse ar para o ambiente, espalhando. Se você está contaminado com vírus, você contamina o ambiente todo, porque a partícula dele vai longe. Então, esses aparelhos não estão sendo usados em meio hospitalar. Quando o paciente tem um CPAP em casa, e se ele estiver sozinho no ambiente de casa, se ele estiver precisando, ele até pode usar em casa. Mas vamos supor, se ele está em casa, ele tem um idoso em casa, a gente recomenda não utilizar, porque o aparelho joga as partículas muito longe, que é diferente de uma ventilação mecânica, quando o aparelho respira por você, você está totalmente sedado e a válvula expiratória do aparelho tem um filtro chamado filtro EPA. Esse filtro filtra todas as partículas da doença e não deixa ir para o ambiente. Então, são 2 aparelhos que ajudam na ventilação, só que um é ventilação mecânica invasiva e o outro é não invasivo. A não invasiva a gente não está recomendando por causa do filtro que joga as partículas para o ambiente e pode contaminar muita gente. Certo. Tá? São coisas diferentes que a gente tem que entender. Tem muitos políticos que não sabem nada e que acabaram querendo gastar dinheiro e fazer graça e compraram aparelhos não invasivos como se fosse ventilação mecânica, achando que estavam fazendo sucesso. E caros, né? É tudo caro, mas um aparelho de CPAP ele é infinitamente mais barato que um de ventilação mecânica. E os caras foram enganados e não tiveram um assessor, alguém da área da saúde que pudesse explicar a diferença para eles, entendeu? Saíram comprando indiscriminadamente tudo errado. São 2 aparelhos diferentes que a gente tem que saber como utilizar para não acabar prejudicando mais do que ajudando. Verdade. Ju, a gente recebeu no nosso e-mail lá do Gluck, estúdio@gluckpilates, algumas perguntas das pessoas para a gente poder responder. Aí eu queria fazer essa pergunta para você dar uma ajuda aí para a gente, tá bom? Ótimo, vamos lá. Recebeu uma pergunta de uma ex-paciente nossa, que era lá da BBR, não sei se você conheceu, o nome dela é Liliana Frenda. Ela é uma italiana. E ela fez a seguinte pergunta sobre exercícios respiratórios na bronquiectasia, né? Se o exercício torna um pulmão forte e se funciona também para quem tem asma, esses exercícios. Os exercícios bronquiectasia, a bronquiectasia é uma doença que ela tende a acumular secreção, tá? Então, os exercícios para bronquiectasia são aqueles que a gente visa expectoração. Então, sempre a gente pensando em tirar essa secreção, porque bactéria gosta de lugar molhado. Então, é um pulmão já meio debilitado, ele já não tem tanta elasticidade e ele tende a reter essa secreção. Então, exercícios de soprar na água, exercícios de expiração rápida, que forcem a tosse, são ótimos, que ajudam a gente a limpar o pulmão, tá bom? E para asma, qualquer atividade física que a gente possa fazer, ou sair, andar, subir, descer a escada, andar pela casa bastante, porque quanto melhor o seu condicionamento físico, menor são as suas crises de asma. Então, para asma, melhor mesmo é condicionamento físico. Certo. E evitar qualquer alérgeno, né? Tem gente que entra em crise de asma por poeira, tem gente que entra em crise de asma por de variação de temperatura. Então, evitar coisas que façam você entrar na crise de asma e fazer condicionamento físico para você sair da crise mais fácil. Tomar sol em casa, né, Jô? Evitar bem-estado, né? Exatamente. Tá bom. Tá? Vamos lá, amiga. A segunda pergunta é da Rejane Rodrigues, ela é de Saquarema, ela é professora. E ela mandou perguntar o seguinte: ela tem bronquite e por causa da pandemia ela está usando a máscara, mas ela fica ofegante. O que ela pode fazer para melhorar a respiração dela? Então, ela tem que sair menos de casa, porque dentro de casa a gente não precisa ficar de máscara, tá bom? É importante, porque as pessoas que têm toque estão muito desesperadas e estão usando a máscara dentro de casa. Dentro de casa, a gente respira em ar limpo, em ar ambiente, não se fica de máscara. Quando a gente vai à rua,
a gente tem que colocar a máscara. E realmente tem pessoas que têm uma sensação de claustrofobia quando estão com a máscara. Então ela sente essa sensação de que está faltando ar. Não está faltando ar, mas ela sente mais cansaço de respirar ali dentro, porque ela já tem um excesso de ar dentro dela e aí ela tem essa dificuldade muito de troca. Então, a minha orientação para ela é tentar liberar a cabeça o máximo possível quando precisar usar máscara, tá? E ficar em casa o máximo de tempo possível, porque ela já tem o pulmão comprometido e precisa se prevenir mais do que qualquer outra pessoa. Entendi. Mas ela pode fazer exercício em casa, por exemplo. Quanto mais exercício ela fizer, melhor. De condicionamento físico, subir e descer a escada, andar pela casa, exercício de abdominais, porque quanto mais força abdominal a gente tiver, melhor a gente consegue tossir. Ela precisa fazer exercício para o condicionamento físico dela, que isso vai ajudar muito a expandir o pulmão, tá bom? Mas ficar saindo de casa só em extrema necessidade. Tá bom, amiga, valeu. O terceiro e-mail que a gente recebeu tem 3 perguntas, eu vou tentar incluir numa só para também não ficar muito prolongado. O nome dele é Márcio Azevedo, ele é autor, produtor e diretor de teatro, tá? Ele fez a seguinte pergunta: uma pessoa com DPOC, o que ela pode fazer para prolongar a vida e melhorar a qualidade? E se a alimentação, o que ele pode comer, o que ele pode evitar para poder melhorar? Então, alguns pacientes que têm DPOC, eles também têm algum tipo de alergia, tipo lactose, essas coisas, chocolate, e eles sentem que isso aumenta a quantidade de catarro. Se tiver, não pode comer esse tipo de alimento, tá? Mas, no geral, não tem uma alimentação que ajude ou não ajude. O DPOC precisa beber muita água para deixar a secreção sempre muito fluida, para ele conseguir expectorar com facilidade. Então, não tem segredo de alimentação. Tem alimentação saudável. O paciente DPOC asmático, ele não pode ser gordo. Ele não pode ter gordura abdominal. Porque o diafragma precisa descer e subir para a caixa torácica poder expandir. Se a gente tem um abdômen gordo, pouco diafragma desce e a gente não expande muito o pulmão. Então, a gente precisa estar magro para o diafragma descer e o pulmão abrir, tá bom? Então, alimentação saudável, sempre muito importante. Tem gente que fala assim, não, eu preciso estar muito forte, eu preciso comer bem. Não é época de fazer dieta, porque eu vou ficar fraco. Não tem nada a ver isso. Tira da cabeça. Alimentação saudável, sempre. Entendeu? Frutas, legumes, água. Tudo isso vai ajudar. Você não precisa estar forte, não. Tira da cabeça. Não é porque faz dieta fica fraco. Certo. Isso é mito. Alimentação saudável, sempre exercício físico. Ótimo, amiga. Muito boa essa. Então, e aí mais uma pergunta dele sobre a mãe. A mãe, como a gente falou, né, tem DPOC, ele falou que tem 1/3 do pulmão dela comprometido, ela é ex-fumante, e qualquer exercício simples, subir dessa escada 15 degraus, lavar a cabeça, ela sente cansada. E ela usou na Europa, porque a filha dela mora na Europa, ela foi até lá para visitar antes desse problema da pandemia, e aí ela teve uma crise lá. E lá ela comprou um remédio, que é um fitoterápico que tinha dente de alho, canela, limão, hortelã, enfim, e sentiu-se bem. Aí ele pergunta isso, assim, para ver se existe alguma possibilidade de fazer um remédio fitoterápico para ela, para que ela use, que se sinta melhor. Ela sentiu um pouco de taquicardia, que ele falou, mas ela sentiu bem. Não, a gente não recomenda nenhuma medicação que não seja por prescrição médica. O paciente DPOC já tem seus medicamentos, que seja seu corticoide, seu broncodilatador, e os fitoterápicos não são muito indicados, porque eles podem aumentar a coagulação. Tanto é que lá no hospital, quando o paciente vai operar, e a gente tem que ficar perguntando toda hora se ele toma algum remédio, e às vezes eles esquecem de dizer que toma fitoterápico, e durante a cirurgia eles sangram muito mais. Não se usa remédio fitoterápico sem prescrição médica também, porque ele pode alterar essa composição. Ela pode até ter se sentido melhor, porque ele pode ter algum componente que aumentou a quantidade de glóbulos vermelhos, sei lá.
eu não sei, mas eu realmente não posso prescrever, não conheço nenhum remédio fitoterápico que possa ajudar, tá? Não existe milagre para a doença, existe tratamento científico. O que pode ter acontecido é que a alteração de pressão e de umidade específica do ar, os pacientes DPO sentem muito. Então, se é um lugar que tem mais umidade ou é mais seco, o paciente sente melhor ou pior. Entendeu? Entendi. E quando a gente está na altitude, no avião, o paciente fica muito mais cansado. Então, ela pode ter chegado lá em crise por causa da altitude do avião. E aí, quando ela chegou lá, que a umidade era favorável para ela e ela saiu da crise de quando ela estava durante a viagem, ela se sentiu ótima e achou que foi do remédio. Entendeu? Porque tem essas coisas. Com o decorrer da doença, o DPOC, para entrar no avião mais tarde, ele só vai poder ir com oxigênio. As companhias aéreas vão parar de aceitar, dependendo da gravidade da doença. Então, às vezes, porque eu já tive paciente que viajou e ficou muito mal, muito mal. E a saturação cai muito na altitude, porque faz diferença na produção de glóbulos, entendeu? Tanto é que os jogadores, quando vão jogar em altitude, ficam mais cansados. Existe isso dentro do avião também. Então, algumas companhias aéreas pedem para o paciente que, mesmo que durante o dia, em vida normal, não use oxigênio, durante a viagem precisem levar oxigênio. Entendi. Entendeu? Tá bom. Amiga, a última, então, para a gente encerrar o nosso bate-papo. A gente vai falar isso mais vezes essa semana ainda e tal. Johnny Soares, professor publicitário, quer saber tirar uma dúvida para quem tem apneia do sono. Sim. E tem que usar CPAP. Qual é a diferença todos os dias? Nenhuma diferença. A apneia do sono, ela acontece justamente por aquilo que eu estava explicando da mecânica, porque o paciente que às vezes tem uma flacidez de musculatura de pescoço intraoral e às vezes gordura nessa região, ou região do tórax, quando deita com a ação da gravidade, impede do ar passar. Então, o CPAP vai ajudar o ar passar sem que o paciente fique sufocado ali, não conseguindo respirar. Mas durante a pandemia não faz muita diferença. Pode usar o seu aparelho em casa. Se você não está contaminado, não tem problema nenhum com as pessoas da casa, entendeu? Então, se você ele está na cama, dorme no mesmo quarto com alguém, não tem problema nenhum, porque ele não está contaminado, o ar dele está espalhado pelo quarto, mas não está contaminado. Se ele tivesse contaminado, a gente ia pedir para ele dormir com o aparelho dele, porém que ele trocasse pelo menos de quarto, porque ele ia dormir, mas o quarto estaria contaminado, mas o resto da casa não, de porta fechada. Tá bom. Ju, minha amiga, olha, muitíssimo obrigado. A gente ainda tem mais perguntas, mas a gente vai fazer um outro contato essa semana. Se Deus quiser, a gente consegue um horário na nossa agenda aí para a gente poder fazer. Tá bom. Eu espero que eu tenha ajudado. Podem mandar as perguntas, enfim. Então, isso que eu vou falar. Quem quiser mandar minha pergunta para a Ju, ela tem o Instagram dela, é @jubatiago, tá? Juliana Thiago, fisioterapeuta respiratório. Mande para ela e a gente vai tentar um outro encontro, tá, Ju? Tá bom, vou tentar. Vamos ver as agendas para a gente conseguir falar de novo essa semana. Tem muita pergunta, amiga, muita pergunta. E você foi ótima, muito obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade, tá bom? Obrigada, obrigada. E siga a gente lá no nossa página no YouTube, Gluck Pilates, porque esse vídeo nosso maravilhoso vai estar lá para a gente poder falar bastante sobre esse assunto, tá bom? E, por favor, fiquem em casa. Para sair, usem máscara. Se cuidem, tá bom? Tudo vai passar. Tá bom. Ju, tá bom? Muito obrigado, tá? Beijo, tchau, obrigado. Prazer. Beijo. Ajuda e a gente conversa mais uma vez para a gente marcar mais um encontro, tá bom? Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau.